Boa noite. Boa noite. Já já a gente inicia mais uma conversa com a professora Simone Caputo Gomes. Boa noite. Boa noite. Já já a gente inicia. Só aguardando a professora Simone. Quem puder, compartilhando, tá? Nas redes sociais. Para o pessoal já. Olá, Cátria. Benildo. Já já a gente inicia. Estou conversando aqui com a professora Simone. Já já ela entra. Tudo bem? Olá, Jéssica, Tayeli. Simone entrou. Vamos lá. Olá, tudo bem? Tudo bem? Boa noite. Boa noite, que bom. Boa noite. Que Prazer bom. tê-la. Muito obrigado, viu, por ter aceito o convite. Obrigada, Silvio. Você está tão bonito, Obrigado, coradinho. obrigado. Eu Tá acho que é o amarelo do ótimo. fundo. É o amarelo do fundo. Ah, também, também. Esse amarelo é lindo. Ah, eu gosto muito. Eu sou Bem, solar, olha, né? eu sou em Assam, sou do Ai, amarelo, então, olha amarelo aí, coral, né? que bom. Olha aí. Simone, eu vou fazer um breve relato do seu currículo, que Bem não é tão breve, breve, bem que não é tão breve. breve, mas eu acho que é importante. Só para as pessoas entenderem um pouco, a nossa proposta do Literáfrica
é fazer um banco de dados de lives com os pesquisadores mais importantes de literaturas africanas do país. Então, nós já tivemos alguns pesquisadores, e é importante, acho que essa parte também do currículo é importante para as pessoas terem a noção de todo um pedacinho da trajetória, tá? Você ainda tem o seu site pessoal? Não, ele Não? estava assim já meio ultrapassado, aí eu resolvi dar um tempo e agora vou fazer uma coisa mais moderna, entendeu? E Tá certo, então. uma coisinha mais dentro da vibe, tá? Tá certo, então. Então, pessoal, né, eu apresento a vocês, então, a professora Simone Caputo Gomes, professora de Literaturas Africanas, de Língua Portuguesa, Estudos Comparados de Literatura de Língua Portuguesa, da Universidade de São Paulo, recentemente aposentada. Recebeu aí uma medalha em 2007 do Vulcão de Primeira Classe, uma condecoração importante, otorgada pelo presidente da República de Cabo Verde. Olha aí, ó. Olha que coisa linda. De ouro. Designada membro honorífico da Academia Cabo-Verdiana de Letras, membro Cátedra Eugênio Tavares, da Universidade de Cabo Verde, membro benemérito da ALAIN, Academia Livre de Artes Integradas do Mindelo Cabo Verde, cadeira D4, é membro fundador do PEN Clube de Cabo Verde, coordenadora dos convênios internacionais da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, da Universidade de São Paulo, com as universidades de Cabo Verde, a Universidade Unipiaget e do Mindelo, todas da República de Cabo Verde. Conselheira, assessora junto à Associação de Escritores Cabo-Verdianos para a criação da Academia Cabo-Verdiana de Letras, que foi fundada em 2013. Bem também como para o desenvolvimento de projetos comuns relativos aos escritores cabo-verdianos no âmbito, né, da academia. Foi concebida ainda a ela a Comenda Oxum Muiá, outorgada pela Universidade Estadual da Bahia, a UNEB, aqui pertinho. É assessora da FAPESP, da CAPES e do Prociência, o ERJ. Internacionalmente, assessora às universidades de Harvard, Michigan, Minnesota, King's College. Coordenadora geral do evento Contravento, Pedra a Pedra, primeiro seminário internacional de estudos cabo-verdianos, 2008, aonde eu te conheci, graças ao saudoso professor Sérgio Paulo Adolfo. Doutora em Letras, Literaturas de Língua Portuguesa, pela Universidade Católica do Rio de Janeiro, mestrado em Letras pela mesma universidade, a graduação da professora Simone foi em Letras pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? Pós-doutorados, vários, né? Na Universidade de Aveiro, Lisboa, Coimbra, e a área de atuação da professora é Literaturas Africanas de Língua Portuguesa, em especial literatura cabo-verdiana e história da literatura. Poesia portuguesa contemporânea, enfim, ela transita aí em várias áreas da literatura, mas a professora Simone é nacionalmente e internacionalmente conhecida pelos estudos da literatura cabo-verdiana. Então vocês viram que essa síntese de currículo mostra toda uma trajetória muito importante para nós, né, da área de literaturas africanas em língua portuguesa. Novamente, uma boa noite, muito obrigado. E para quem não sabe, assim disse a Simone que ela é minha avó acadêmica. Embora eu tenha 18 anos, eu sou sua avó acadêmica. Então, pois bem. Simone, eu queria começar nossa conversa. Eu acho que muitos alunos vão acessar o vídeo depois, e eu acho muito importante. Eu tô vendo aqui nos comentários as pessoas falando: nossa, que currículo! Mas todo mundo teve um começo, né? É mesmo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o começo. O começo dos estudos de literaturas africanas ou o começo Isso. do começo? O começo das literaturas africanas. Então, o que acontece? Eu fiz a graduação na Universidade Federal do Rio de Janeiro
e, em princípio, a minha vocação era linguística. E uma das coisas que eu estudei na linguística, eu era uma aluna ótima em linguística, e em língua grega, né? E aí, mas me orientava para a linguística. E uma das coisas que eu estudei na linguística foi o dialeto crioulo de Cabo Verde, naquela época era dialeto, de Baltazar Lopes, né? Então, quer dizer, Cabo Verde já vinha despontando. Só que no meio do caminho, eu me apaixonei pela literatura portuguesa. Os professores, a equipe de literatura portuguesa da Universidade Federal do Rio de Janeiro, nos anos 1970, era poderosa, não é? Comandada pela professora Cleonice Belardinelli, que mais tarde, em 1988, eu sucedi na vaga na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, com muita honra, de graduação, mas a professora Cleonice tinha um time de primeira linha, campeão das Copas Acadêmicas, e eu me apaixonei pela literatura portuguesa. E aí comecei a estudar literatura portuguesa, muito entusiasmada. Em princípio, faria uma tese sobre a ficção do Eça de Queiroz, as edições do Clube Veterinário. E aí as minhas paixonites são sempre fulminantes, não é? Eu me apaixonei no meio do caminho pelo discurso amoroso, pela poesia. O Barthes estava muito na moda, fragmentos de um discurso amoroso, etc. E tal. E eu comecei, então, a enveredar pela linha da poesia, discurso amoroso. Só que eu não estava muito satisfeita, porque eu não queria fazer uma coisa romântica. Eu queria uma outra coisa que eu não sabia bem o que era. E essas coisas sempre aparecem, não é? É a sintonia com o corpo. Então, apareceu-me um livro chamado A Invenção do Amor. E um barulho diferente. A Invenção do Amor e Outros Poemas. Um livro em que o amor era uma força revolucionária. E revolucionária mesmo, era a época da ditadura portuguesa, década de 1960 virada para 1970. Então, início da década de 70, Portugal em plena ditadura, e esse autor escreve um livro em que o amor contagia, ele é uma flor vermelha, ele tem toda uma epígrafe de Eliade, e, enfim, o amor é uma revolução. E aí eu disse, é isso que eu quero, isso aí é que me interessa. E aí fui estudar a ditadura portuguesa, o porquê daqueles poemas, depois fui descobrir que eram poemas que estavam gravados, musicados. Mais tarde, em Cabo Verde, quando fui a Cabo Verde nos anos 90, descobri que eram poemas declamados na clandestinidade na ditadura portuguesa, tanto em Portugal quanto na África, e em Cabo Verde. E aí descobri que o autor era cabo-verdiano. E aí eu entrei por Cabo Verde, a história, a geografia, a antropologia, o porquê daqueles poemas, a relação de Cabo Verde com a ditadura portuguesa, Cabo Verde como colônia, não é? E eu me apaixonei pelo amor filipiano, não é? O amor que era revolução, que era uma flor vermelha, não é? Que tinha relações com o Partido Comunista, etc. Daniel Felipe, né? Daniel Felipe. E enveredei por aí. Mais tarde, fui a Cabo Verde, publiquei a minha dissertação de mestrado, que é o primeiro trabalho da área de pós-graduação stricto sensu do Brasil, na área de literaturas africanas. Então, a primeira dissertação é o meu trabalho. O professor Manuel Ferreira dizia que era o primeiro no mundo, depois eu descobri que não era, o primeiro no mundo é este aqui, de 1966, de um cabo-verdiano, que fez uma tese em Boston, o Norman Araújo. Então, Norman é o primeiro no mundo, eu sou a segunda no mundo, em literaturas africanas de língua portuguesa, a primeira no Brasil. Então, quer dizer, enveredei pela área, comecei a dar curso, defendi a tese, a dissertação, em 1979,
Em 1980, já dei um curso na Universidade Estácio de Sá, de que participou a Conceição Evaristo, o curso de Literaturas Africanas em Língua Portuguesa, Conceição Evaristo grávida, da Ainá. Então, uma lembrança linda, né? Uma cena linda que eu lembro, grandes recordações. Em 81, tem um curso mundial, Gabinete de Leitura, com 100 inscritos, curso de extensão de literaturas africanas em língua portuguesa, e de lá para cá não parei mais, não é? Sempre trabalhando com a literatura portuguesa, poesia portuguesa contemporânea e as literaturas africanas de língua portuguesa, mas com o enfoque principalmente em Cabo Verde. Então, esse é o histórico. Esse é o início. Então, olha só, então começou pelas portuguesas. Eu acho que é importante também Sim, a gente pontuar isso, né? É importante, porque, na verdade, o meu doutorado na PUC, na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, foi em literaturas de língua portuguesa, não é? Uhum. Então, eu não trabalho só com africanas, só com a cabo-verdiana, eu trabalho com as literaturas de língua portuguesa. Recentemente, há um grande poeta, sobre o qual eu fiz a minha tese de doutorado, que é o Gastão Cruz, que é um poeta vivo ainda, e sempre que alguém quer escrever alguma coisa sobre Gastão Cruz ou quer conversar sobre Gastão Cruz, vem para mim, né? Porque o meu trabalho, eu estudei na tese de doutoramento 14 livros publicados pelo Gastão Cruz, dentre as obras poéticas dele e as traduções. Ele também é tradutor, né? E em 88, então de 88 para cá, eu também trabalho com essa linha da poesia portuguesa contemporânea, mas claro que com o concurso para a USP, a Universidade de São Paulo, em 2007, eu fiz um concurso para a área de literaturas africanas de língua portuguesa, né? Então, há 13 anos, me dedicando mais às africanas, sobretudo a cabo-verdiana. Mas atuo, e eu acho que há uma época em que isso tudo, né? Na época da ditadura, né? E mesmo depois que essas nações africanas são independentes, não é? A gente não pode esquecer o que veio antes, não é? A gente não pode esquecer os campos de concentração, o campo de concentração do Tarrafal, onde estavam portugueses e africanos, não é? Então, essa história, ela tem que ser documentada, ela tem que ser testemunhada, isso é importante. Certo. Bom, eu sei que foi em março de 2000, você entrou em exercício em março de 2007, na USP? Foi. Foi. E a gente já conversou uma vez sobre isso, que não necessariamente começou ali, né? Os estudos cabo-verdianos no Brasil? Não. Quer dizer, os estudos cabo-verdianos no Brasil, em termos de literatura, começam comigo lendo Cabo Verde a partir de 1976, 77. Tá? Lá para cá, quer dizer, a dissertação é de 79, eu começo a dar curso de 80, né? Depois, nas diversas universidades por onde passei, porque eu trabalhei em universidades particulares, no Rio de Janeiro, eu sou carioca, da Gema, do Cristo Redentor, né? Amo uma cidade maravilhosa, com todos os problemas que ela tem atualmente, e é a minha terra, mas eu lá trabalhei em várias universidades, na Notre Dame, na Santa Úrsula, na PUC, e eu levei Cabo Verde para todas essas universidades. Então, por exemplo, Mário Lugarinho, ilustríssimo, não é? Meu amigo, meu colega, sou padrinha de casamento, imagina, sou madrinha de casamento, está tudo em casa, Sou madrinha de casamento, e o que acontece? Começou comigo, né? Porque aconteceu com ele o que aconteceu comigo. Ele fazia curso na PUC de Literatura Brasileira e se apaixonou pelas africanas. Estava dando aula de africano. Ele se apaixonou, disse: Simone, eu vou mudar de área, você me aceita? Eu disse: com o maior prazer. E temos aí esse talento, não é? Porque ele já era um talento, né? Então, eu só
facilitei alguns caminhos, né? Então, depois fui para a Universidade Federal Fluminense e lá várias teses e dissertações. A primeira tese, doutoramento em literaturas africanas de língua portuguesa, é da Norma Lima, que eu orientei na Universidade Federal Fluminense, em 2000. Temos a Sônia Santos, que fez o mestrado comigo na Universidade Federal Fluminense, doutorado. Eu fui, depois que eu me aposentei, que eu tenho 2 aposentadorias, não é? Eu sou da turma daqueles que o Fernando Henrique dizia que eram vagabundos de 40 anos. Eu tinha 26 anos de trabalho e era da turma dos vagabundos de 44 anos. Então, eu me aposentei, ainda dei 1 ano para o governo, né, porque eram 25 anos na época, mulheres, foi. E aí eu fui ser pesquisadora visitante na UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. E lá temos a tese de doutoramento da Sônia Santos, orientada pela Carmen, que é a orientadora. Lá com a Carmen, levei as literaturas africanas de língua portuguesa para a UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Depois, fiquei um tempo fazendo outros trabalhos, coordenei o Enem, a parte de redação, pela Fundação Sesgra Rio, 3 anos, Brasil inteiro, parte de redação, e fui diretora da banca de avaliação da Escola Nacional de Seguros, né, da parte de educação, sempre trabalhando com educação, com avaliação. Trabalhei com o MEC na parte de ENAD, Enem, né? Então, enfim, PISA, cheguei a trabalhar um pouquinho com PISA. Então, venho nessa carreira de docente, né, que eu costumo dizer que é o que eu sei fazer, eu sou professora. Quando era pequena, perguntava o que você quer ser? Professora. Tá? Eu nunca tive uma dúvida na vida. Na verdade, na graduação eu queria ser arqueóloga, sempre quis. Amo arqueologia. Mas o Brasil não tinha campo para arqueologia. Né? Então, sempre gostei de múmias, museus, etc., fósseis, mas o Brasil não tinha campo, então eu fui ser arqueóloga das letras. Tá? Então, essa é mais ou menos... Então, a história com Cabo Verde vem lá da década de 70, não é? E vem até hoje, né? Realmente são 44 anos, mais ou menos, trabalhando com Cabo Verde. Tá? O país tem 45 anos, né? Olha só. Que bom. E eu acho isso tão legal que os alunos que estão iniciando agora o contato com as literaturas africanas terem, né, esse relato, porque é tão bonito, porque assim, independente, é que muita gente acha que realmente começou na USP em 2007. E é bom essa nossa fala, porque na verdade foi na década de 70, com a sua dissertação, né? Eu estou aqui com o título dela, Uma Recuperação de Raiz, Análise da Obra Poética de Daniel Felipe. Né? E gerou este livrinho, tá? Que abriu em Cabo Verde uma coleção do Instituto Cabo Verdeano do Livro Disso, chamada Tese. Então, como era a primeira, naquele momento, as pessoas achavam que era a primeira no mundo, abriu a coleção Tese em Cabo Verde. Olha então, isso aqui é um livrinho histórico. Bom, independente da década de 70 ou 2007, independente da percepção das pessoas, você é pioneira, de qualquer forma, não é? Na USP eu estou na na leva dos pioneiros, não é? Dos pioneiros. Em geral, são pioneiras, são mulheres, não é? As literaturas africanas no Brasil, realmente, as pioneiras são mulheres. E é isso que eu quero, justamente é isso que eu quero perguntar para você. Eu sei que é algo muito subjetivo, pessoal, mas como que você se sente fazendo parte deste grupo de pioneiros?
Olha, eu me sinto muito confortável. Por quê? Porque eu acho que esse grupo foi um grupo que trabalhou em regime de empréstimo, né? Nós não tínhamos biblioteca, os livros não chegavam, era tudo cópia. Eu me lembro que, para minha dissertação de mestrado, eu tive que pedir, pelo amor de Deus, aos velhinhos maravilhosos do Real Gabinete Português de Leitura para tirar os livros que eles tinham lá, que eram uns 3 livrinhos, tirar xerox, trazer no mesmo dia, na mesma hora, e entregar de volta. E aquilo foi uma máxima gentileza, porque os livros não saíam do Real Gabinete Português de Leitura. Para eu poder fazer o meu trabalho, né? O professor Manuel Ferreira me mandava coisas de Portugal copiadas, o professor Benjamin Pinto Bull mandava coisas para mim, mas assim, eram coisas raras. Então, todo esse grupo de pioneiros e pioneiras, sobretudo as pioneiras, não é? Trabalhou em regime de empréstimo. Eu trabalhei numa época em que não havia computador, era aquela máquina elétrica, a datilógrafa, eu fazia as coisas, ela copiava tudo errado, eu levava o dobro do tempo para corrigir, tese de doutoramento, dissertação de mestrado, enfim, era uma carroça, não é? A gente andava de carro de boi naquela época. Então, acho que o trabalho que essas pioneiras, sobretudo Santilli, eu, Laura, quem mais? Benilde, porque ninguém lembra muito da Benilde. Benilde, a segunda tese do Brasil foi em 1980, Benilde Caniato, Cabo Verde, Hora de Pai, de Manuel Ferreira. Então, eu em 79, ela em 80, não é? E, inclusive, eu herdei, quando ela faleceu, eu herdei orientandos dela na USP. Então, o que acontece? Essas pioneiras, não é? Trabalhavam com muita dificuldade. Então, eu tenho muito orgulho do nosso trabalho. Eu acho que fazer parte desse grupo, eu tenho bisnetos, tataranetos acadêmicos, não é? Isso me dá muita felicidade. Ver a Conceição Evaristo como uma escritora da literatura mundial me dá muita satisfação. Ver a Norma Lima, o Mário Garinho, você, o Emerson, Inácio, Genivaldo Rodrigues Sobrinho, Érica Antunes Pereira, Antônio Mantovani, Kátia Wangler, lá em Roraima, não é? Enfim, Jorge Vicente Valentim, então, e outros que eu não sei aqui, mas tantos talentos com quem eu convivi, não é? Alguns meus alunos da graduação, outros da pós-graduação, outros da extensão. Então, é maravilhoso, a gente se sente muito bem. Eu digo assim, eu plantei sementes, né? Eu plantei sementes, isso é que é importante. E continuo plantando e vou continuar a plantar, porque vou continuar escrevendo, estou fazendo lives, estou dando aulas online. Depois que me aposentei, foi no dia 9 de setembro, eu estou trabalhando mais, por incrível que pareça, né? Então, acho que essas pioneiras, na verdade, esses pioneiros, o professor Benjamin Abdala Júnior, né? Está todo mundo aí, contribuindo, trabalhando, e eu acho que é isso que o Brasil tem de bonito, não é? Quantos escritores africanos foram lançados por nós, por esse grupo de pioneiros e pioneiras? E eu digo, a palavra é esta mesmo, foram lançados. E não só para o Brasil, foram lançados para o mundo, pelo nosso trabalho. Isso é muito importante. Isso é uma memória viva. Tá? Então, vocês são a nossa memória viva. Isso é que é importante, né? A gente tem gente muito boa trabalhando. Por exemplo, Sônia Santos, que eu trabalhei na Guiné. Então, eu tenho a Maria de Fátima Fernandes, que veio da UniCV, da Universidade de Cabo Verde, fazer doutorado comigo agora. Sempre foi, mas cada vez mais uma grande personalidade da crítica literária em Cabo Verde. Então, quer dizer, esse trabalho, ele irradia, ele é um rizoma, não é? Ele lança raiz para todo lado.
E isso é que é importante. Vocês estão aí para fazer com que o trabalho desse pessoal pioneiro frutifique, né? Vocês estão multiplicando essas sementes. Isso é que é importante. Que ótimo, que bonito isso. Simone, eu queria saber o seguinte: quando você visitou Cabo Verde pela primeira vez, obviamente, bom, obviamente não, a percepção literária, ela se altera quando a gente conhece o locus, né, do nosso objeto de pesquisa. Eu digo isso porque uma coisa é estudar literatura nigeriana, um exemplo, né? E outra coisa é você estudar literatura nigeriana depois que você conheceu a Nigéria, né? Como que foi isso? A percepção realmente ela muda? Olha, no meu caso, ela se apurou. Porque o que acontece? Para quem acredita em outras encarnações, eu com certeza fui africana em outra encarnação. Tá? De onde eu não vou te afirmar, bem? Mas eu tenho as minhas convicções. Então, o que acontece? Quando eu piso em 1993 para lançar este livro, inaugurar a coleção Tese em Cabo Verde, naquela época havia um papa que beijava o chão dos países onde ele pisava. Quando eu saí do avião, eu tive vontade de beijar o chão. Porque eu me senti em casa. Olha que coisa. E as pessoas em Cabo Verde, quando me veem lá, dizem: Simone, é impressionante como você, quando está aqui, você está em casa. Eu me sinto em Cabo Verde feliz, bonita, há uma energia com a qual eu comungo, tá? E eu tenho algumas ideias do que seja. Né? Cabo Verde é muito solar, eu sou muito solar. Cabo Verde tem uma vocação de paz, não de guerra. Né? Então, eu tenho essa afinidade. Eu gosto de estudar literaturas de paz, que constroem paz, não é? E nações que constroem paz. Cabo Verde tem uma teimosia positiva que eu admiro, né? O povo cabo-verdiano sobrevive apesar de qualquer obstáculo. Então, há uma lenda, né, de que Deus, quando criou o mundo, é muito engraçada, tem até um texto do Germano Almeida, outro da Fátima Bittencourt, que quando Deus criou o mundo, ele colocou tudo em muitos lugares. Não é? Por exemplo, o Brasil, por exemplo, Angola, riquezas, natureza, água potável. E quando ele terminou a tarefa, não é? Ele esfregou as mãos, caíram uns pedacinhos de barro. Ou no texto da Fátima Bittencourt, esse Deus era um pintor ou desenhista, não é? Trabalhando com uma caneta, com uma pena, e caíram os pinguinhos de tinta. Nasceram as ilhas de Cabo Verde. Então, essa lenda, né, ela vai dizer o quê? Cabo Verde não tem nada, Cabo Verde não tem riquezas, né? Cabo Verde não tem água potável, água dessalinizada. Cabo Verde não tem uma natureza exuberante em todas as ilhas são muito diferentes, mas o que domina é a aridez, é o clima semidesértico, não é? É o deserto do Sahel, a proximidade com o deserto do Saara. Mas Cabo Verde tem a cultura, mas Cabo Verde tem o povo, não é? Cabo Verde tem a teimosia em viver, em sobreviver, construir a paz, construir uma boa governação. Não é? Cabo Verde é um país de desenvolvimento médio, como o Brasil, e considerado um dos países de melhor governação da África. Então, quer dizer, eles conseguem uma positividade em meio a muitos obstáculos. Não é? Há secas de até 6 anos. É um país agricultor, por incrível que pareça, semidesértico, de agricultura. Então, vocês imaginam uma seca de quantas pessoas morriam nas décadas de 1900.
1930, 1940, e os escritores da primeira geração da Claridade muito bem testemunham, né? Muito bem representam, expressam. Então, quando eu cheguei a Cabo Verde, eu me senti em casa, e de lá para cá, cada vez que eu vou, eu gosto mais. Então, a minha sensação literária, ela correspondia bastante à minha sensação existencial quando cheguei lá. Agora, Cabo Verde, ao vivo, tem sido, para mim, melhor do que a literatura. Entende? Então, é o que eu digo, é um casamento. É um casamento em que o amor se apura, né? O amor amadurece, o amor se apura. Então, eu nunca tive um casamento que durasse o meu casamento com a literatura e a cultura de Cabo Verde. Né? Então, na vida pessoal e afetiva, eu não consegui esse amor maduro. Né? Mas com Cabo Verde é um sentimento que se apura pela admiração que eu tenho pelo povo, pela cultura. Não é? É um povo que tem uma música espetacular, não é? World music, realmente, não é? Intérpretes, compositores, uma literatura muito madura já, né? Pintores maravilhosos, artistas plásticos, então, historiadores fantásticos. Então, quando as pessoas dizem, vou estudar a história de Cabo Verde, eu disse, leia os cabo-verdianos, né? Leia os historiadores cabo-verdianos. Então, quer dizer, Cabo Verde excedeu as minhas expectativas, Silvio. Legal. E isso faz com que a gente sinta uma vontade tão grande de conhecer. Né? Eu sei que você é apaixonada. Eu sei que você também é apaixonada pelo Egito. Sim. E aí. Aí é a paixão 1. Aí é a paixão 1. O pessoal pergunta para mim, qual é a sua primeira paixão das artes? Eu digo, a música. Não é a literatura? Eu disse, não, a literatura é a terceira. Primeiro a música, depois a pintura, depois a literatura. Olha aí. Né? Então, Cabo Verde e Brasil estão disputando o segundo lugar. O primeiro lugar é o Egito, sem dúvida. Eu sou egiptóloga, eu amo, leio, estudo. É uma vocação, não é? E realmente é uma vida paralela. E eu fui há pouco tempo ao Egito e foi um sonho realizado. Eu fiz uma viagem 6 estrelas. Foi uma coisa, assim, uma viagem de sonho. Tá? E com guias egiptólogos. E na maioria da viagem, o guia só para mim. Já imaginou eu e Eric Antunes com um guia só para nós, dos lugares? É o sonho de qualquer viajante. Ou espanhol. Sonho de qualquer viajante. Foi um espetáculo. Foi um espetáculo. Não é? E aprendi muita coisa. Imagino. Bom, são lugares fascinantes. Existem alguns mitos em relação à literatura cabo-verdiana, e eu digo isso porque são coisas que eu já ouvi. E li também, né? Claro. Uma delas é que há um problema, há uma recorrência. Eu vou falar aqui, depois você dê sua opinião sobre. A primeira é que, vou falar duas aqui. A primeira é que há na literatura cabo-verdiana, há sempre um conflito identitário, justamente pela população cabo-verdiana não ser... ela foi transplantada, de certa forma. Né? E isso, de alguma forma, direta ou indireta, causaria um problema de identidade. O segundo mito é de que eu acho que é um dos piores, é de que pela República de Cabo Verde ser um país insular, esse afastamento do continente continental faria com que o cabo-verdiano se distanciasse da identidade africana
e se aproximasse mais da identidade portuguesa, né? Eu já ouvi pesquisadores, inclusive, dizendo que Cabo Verde dá as costas para a África e olha para Portugal. O que você falaria sobre... Maravilhoso. Sabe por quê? Vamos desfazer esses mitos com a história. O que acontece? Primeiro, vou juntar as duas questões. Cabo Verde tem um dilema identitário? Sim. Cabo Verde tem na sua origem um ponto de interrogação. Por quê? Eu costumo dizer que é um dilema hamletiano. Ser ou não ser africano? Ser ou não ser português? Né? E algumas pessoas dizem, o Baltazar Lopes resolveu esse problema dizendo nem português, nem africano, cabo-verdiano. Ele nunca escreveu isto. Ele pode ter afirmado em programa de rádio, mas escrito isso não está. Tá? Eu já fui pesquisar, inclusive o embaixador que estava aqui no Brasil disse, Simone, eu quero esse meu artigo. Onde é que o Baltazar escreveu isso? Em lugar nenhum. Você quer aqui as conferências do doutor Baltazar, eu mando para você, ele não escreveu isso. Ele pode ter falado, e isso foi passando de boca em boca. Então, o que acontece? Quando os portugueses chegam à ilha de Santiago, que é a primeira ilha avistada pelos portugueses, né, que é o pessoal descoberta coisa nenhuma. A escola de Sagres já tinha muita coisa mapeada, não é? A escola de Sagres, que não era uma escola de pensamento, né? Não era uma escolinha. Quando a gente estuda lá no curso, a escola de Sagres, acho que é uma escolinha com carteirinhas, todo mundo sentadinho, não. Uma escola de pensamento. Então, quando os portugueses chegam em 1460 à Ilha de Santiago, na Ribeira Grande, da Ilha de Santiago, hoje Cidade Velha, patrimônio da humanidade, não havia seres humanos habitando a ilha. Não é? O pessoal costuma dizer que havia cabras nas ilhas, né? E a cabra está lá até hoje. É o símbolo da resistência cabo-verdiana. O que acontece? Os portugueses chegam, Cabo Verde é uma plataforma giratória, naquela época, que era importante como hoje, o comércio, o dinheiro, a economia. Cabo Verde está entre 3 continentes. Então, a América, a Europa e a África. Então, dominar as ilhas de Cabo Verde é dominar a ponte para 3 continentes. Os portugueses não eram bobos, eram inteligentíssimos. Então, eles chegam à Ilha de Santiago. Então, a Ilha de Santiago é uma plataforma giratória para quê? Para o comércio. Comércio de quê? Especiarias e gente. Escravizados. As levas de escravizados iam para a Ilha de Santiago. Lá os navios eram abastecidos. Um bocadinho ficava na Ilha de Santiago, mais tarde distribuídos para a Ilha do Fogo, né? Desse contingente escravizado, e a maioria vinha para o Brasil, ia para a Europa, para outros lugares. Tá? Então, o que aconteceu? Como diz o historiador Daniel Pereira, que foi embaixador de Cabo Verde no Brasil, é um grande historiador, Daniel Antônio Pereira, ele diz que a percentagem de negros que começou a habitar a Ilha de Santiago era muitíssimo maior que a percentagem de brancos colonizadores europeus. Então, o que aconteceu? Por força da convivência, essa maioria negra, negro-africana, que vinha de 26 etnias, mais ou menos. Porque os portugueses, muito inteligentes, não trouxeram um bloco de uma etnia só. Então, essas 26 etnias, mais ou menos, misturadas com aquela minoria branca colonizadora europeia, formou o mestiço cabo-verdiano, chamado mulato, né? Como diz Gabriel Mariano. E esse mestiço cabo-verdiano, porque tinha um pai português, que às vezes morria, deixava a loja, deixava o sobrado, ele passou a ter ascensão vertical, e isso só aconteceu em Cabo Verde. Não aconteceu nas outras colônias portuguesas, nos outros palopes.
Então, diz Gabriel Mariano, no Cultura Cabo Verde em Mensagem, só em Cabo Verde houve ascensão vertical, socialmente, do negro e do mulato. Né? Então, isso muito cedo, pois eles constituem, ao mesmo tempo, uma língua, que é o crioulo, hoje chamada por decreto língua cabo-verdiana. Isso muito cedo, mais ou menos há 50 anos da ocupação. Então, as Ilhas do Fogo, de Santiago e Fogo, conheceram a escravatura e tinham maioria negra. Né? Então, veja, aí você me pergunta, qual é a origem desse mestiço cabo-verdiano? Qual é a etnia? E o cabo-verdiano diz a você, eu não sei, não sabemos, porque são 20 e tantas etnias da costa, que era uma costa enorme, não eram só as Guinés, a parte de Angola, quer dizer, era uma costa imensa, 20 e tantas etnias, um grupinho de portugueses degradados que iam para Cabo Verde, e então esse mestiço que se forma, ele não, você não sabe definir qual é a etnia dele, não é? Então, se ele é jalofo, se ele é manjaco, o que ele é? Não é? Então, você tem um ponto de interrogação na origem. Por isso, as várias lendas cabo-verdianas na literatura da origem. Viemos da Atlântida, a Atlântida que afundou, viemos do Jardim das Hespérides, viemos de onde? Não é? Vieram dessa mestiçagem que proporcionou uma hibridação de culturas. Outro complicador, em algumas ilhas foram para lá italianos. Não é? Lembrar que quem foi para Santiago primeiro foi o italiano, Antônio Danoli, depois Diogo Gomes. Então, há uma leva de italianos que vem para a há uma leva de ingleses que vai, por exemplo, à Ilha de São Vicente. Né? Joga-se cricket na Ilha de São Vicente. Você tem uma ideia. Né? Então, o que vai acontecer? E aí, um outro problema. Há ilhas que são colonizadas 300 e tantos anos depois da primeira ilha, da Ilha de Santiago. Por exemplo, a Ilha de São Vicente. Então, a Ilha de Santiago e a Ilha do Fogo conheceram a escravatura. Portanto, onde você achará mais afinidade com a África negra? Nas ilhas de Santiago e Fogo. Agora, uma ilha que não conheceu a escravatura, porque a Inglaterra proibiu. Então, quando a Ilha de São Vicente é ocupada, logo depois acabou a possibilidade de tráfico, essa ilha, que é ocupada mais de 300 anos depois, acho que 333, ela não conhece a escravatura. Então, ela não tem uma afinidade tão imediata com a África, percebe? Então, quando a gente conhece todas as ilhas habitadas de Cabo Verde, e até os cabo-verdianos não conhecem as 9 ilhas habitadas de Cabo Verde, elas ficam distantes. Então, alguns dizem para mim, Simone, você conhece as 9 ilhas habitadas? Eu só não conheço a desabitada, que é Santa Luzia. Essa vai ficar para outra encarnação. Tá? Vai dar para eu acampar com 70 anos lá. Não tenho mais coragem. Mas gostaria muito de conhecer, porque aí conheci as 10. Mas eu conheço as 9 habitadas, e elas são muito diferentes. A questão identitária de ilha para ilha, ela tem nuances. Porque há ilhas próximas da escravatura, da vivência da escravatura, né? O batuque da Ilha de Santiago, ele vem da escravatura. Quando você chega numa ilha como São Vicente, uma ilha como Boa Vista, você já não tem essa experiência, não é? Então você tem, por exemplo, na Ilha do Sal, uma face voltada para o turismo, na Ilha da Boa Vista, uma face voltada para o turismo. Então, uma globalização que aparece muito mais, não é? Muitas vezes, um escritor diz para mim, eu não me considero africano. Não é? Aí logo você sabe que ele não nasceu na Ilha de Santiago, nem na Ilha do Fogo. Tá? Porque ele tem um outro tipo de vivência e um outro tipo, talvez, de ancestralidade. Percebeu? Então, estudar Cabo Verde é muito complexo. Porque, às vezes, você tem que estudar a vivência de ilha do escritor. De que ilha ele é,
por que ilhas ele passou, onde ele viveu, não é? E aí você vai entender certas coisas. Assim como a música, assim como os rituais, né? Há modalidades musicais que são da Ilha de Santiago. O funaná, o ritual do batuque, Ilha de Santiago. Não é? Quando aparece nas outras ilhas, é quase que de uma forma folclórica. Tá? Aparece na ilha mãe, onde nasceram essas manifestações, é diferente. Tá? Então, há um dilema identitário nesse sentido. E o maior complicador de todos, nas 10 ilhas cabo-verdianas há 500 e poucos mil habitantes. Na diáspora, espalhados pelo mundo, Portugal, Brasil, Estados Unidos, Itália, Bélgica, Rússia e por aí vai. Macau, há mais de 800 mil cabo-verdianos. Portanto, há mais cabo-verdianos fora das ilhas do que nas ilhas. Olha como é complicado estudar a história de Cabo Verde, a geografia de Cabo Verde, portanto, a antropologia e a literatura de Cabo Verde. Cabo Verde é o que eu digo, é uma pátria mundo. É uma ponte entre 3 continentes e é uma pátria mundo, está disperso pelo mundo. Respondi essa questão? Sim, eu acho que com essa aula que você deu, já, assim, de uma forma muito simples e didática, já deu para se entender essa diferença que é tão marcante na literatura, né? E respondeu realmente esse mito, não é? Ele foi, pelo menos aí, compreendido, né? Da onde ele surgiu. Simone, eu vou dar uma pausa porque a live vai cair, e aí eu já entro em seguida, tá? Então eu finalizo e já entro em seguida para a segunda parte, tá? Ok. Até já. Até já.